Olá, gente, tudo bem? Paz do Senhor mesmo. Gente, olha só o seguinte para vocês. Você que está inscrito aqui no canal, eu peço que me ajudem, compartilhem, me ajudem a fazer a obra do Senhor, porque é o jeito que eu sei fazer, que eu estou podendo fazer agora, é fazendo esses vídeos aí. E eu quero que você compartilhe, porque eu tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar muitas almas para Jesus através desse canal. Nesse canal, nós vamos falar sobre temperamentos e personalidades também. Então você vai perceber que eu, Lucianinha, sou aquela pessoa que vai para a galera, aquela pessoa que ama pessoas, aquele temperamento sanguíneo. E eu falo o que é, porque eu não tenho vergonha, porque esse temperamento, assim como todos, tem qualidades incríveis que eu quero realçá-las para a minha vida. E tem defeitos que eu quero fugir deles, assim como você, que tem a sua personalidade, quer fugir deles também. Então, não leve em consideração meus olhos assim, né? Eu não fiz maquiagem nenhuma, mas como eu sou gata por natureza, igual você também é, meu irmãozinho, então, vamos ficar assim mesmo, né? Ninguém é perfeito, Deus vai me dar um corpo restaurado, abençoado, magrinho de novo, quando eu for arrebatada. E eu vou ter um corpo restaurado, um corpo novo, que Deus vai me dar. Então essa aqui que vos fala é a alma, a Luciana, que está dentro desse corpo físico, que é perecível. Então me aceite, gente, como eu sou, feinha assim mesmo, tá bom? Então vamos lá começar com o vídeo de hoje. Vamos aqui para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre 2 versículos que são dos meus favoritos, que é Jeremias 33:3, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jeremias 33:3, que é clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Que versículo forte, não? Pois é. Só que esses versículos aí é para quê? Para aquela pessoa que precisa ter uma direção para a tua vida, que está sem saber o que fazer dela, que está em tribulação. No caso, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que sacrificar muito, mais que já tenho sacrificado, viver como mais pobre do que sou, para juntar dinheirinho para poder ir pro Japão. Ficar junto com meu marido. Isso vai ser um absurdo e eu não sei se eu consigo até dezembro esse dinheiro. Então eu sei o que eu faço. Mas você e muitas outras pessoas estão numa situação que não sabe o que vai fazer. Como eu já estive em um tempo. Meus irmãos, eu tenho cada testemunho para contar e tem alguns que são tão difíceis que nem dá para contar. Porque os malfeitores não morreram ainda estão aí na terra. Quem sabe se converte vai para Jesus. Mas se eu contar, eu vou ter que citar nomes e vai dar B.O. Então não posso contar. Mas Deus me deu a vitória. Em alguns casos, foi luta. Meu Deus. Mas Jesus me deu a vitória. Porque eu estou bem. Graças a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Então, meus irmãos, o que acontece? Vocês também têm uma vida e têm histórias para contar. Eu sei disso. Eu quero que vocês contem para mim. Mas olha só o que vai acontecer. Esses versículos que eu trouxe para você, se você prestar atenção, tem uma revelação de Deus grande para você. Jeremias 33:3 diz uma coisa muito simples, que você tem um Deus maravilhoso, poderoso, que criou os céus e a terra, que os mestres desse mundo não conseguiram desmentir a tese real e verdadeira que ele existe. E esse Deus se importa com você tão pequenininho e que ele faz, em vez de você fazer pedido a ele, é ele que é mais interessado em te abençoar e que faz o pedido, que fala assim: clama, meu filho, clama a mim, por favor, clame, e eu responder-te-ei, eu vou te responder. E ainda, além de responder o teu clamor, responder as tuas questões, eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, que deveria saber.
que precisa saber. Que precisa saber. E o outro versículo fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tremendo. Existem verdades que Deus está prometendo em Jeremias 33:3, que Deus quer revelar e te fazer conhecer. E que essas verdades vai libertar você. E que você vai poder dizer: ai, o meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. As bênçãos do Senhor, detalhe, as bênçãos do Senhor não é para aquele que ri da morte dos seus inimigos. Preste atenção. As bênçãos do Senhor não é para aquele que não ama as almas. Aquele que acha que é superior a outras pessoas. Isso é uma obviedade que parece que as pessoas não entendem e não percebem. O mundo está tão arrogante, tão sem Deus, tão sem noção, que não se atenta a um detalhe tão simples e tão óbvio quanto este. Deus é santo. E um Deus santo não apoia a maldade. Pessoas que desejam mal para as outras e se alegram com o sofrimento de outras almas. Tá! Que eu brinco às vezes e falo: aquela feminista, aquela petista. Claro que eu falo. Às vezes a gente brinca um pouquinho, né? Mas desejar a morte, a destruição, ou que uma pessoa pereça, sofra, isto não é coisa de cristão. Porque uma vez você já esteve longe do entendimento. E você só está entendendo melhor sobre tudo porque Deus te convidou para vir para o reino dele, espiritualmente falando. Deus te convidou para ler mais a Bíblia, para buscar a presença dele. E você encontrou a Deus. Deus se revelou a você. E Deus quer se revelar a essa pessoa que pensa diferente que você. Tá! Ela é uma estúpida? Tá! Essa pessoa é ignorante? Tá! Grossa, violenta, hipócrita? Tá! Ela é isso, tudo isso. Mas você também já foi tudo isso. Entendeu, meu irmão? Bom, mas falando cá com você mesmo, vamos então para o que interessa. Existem verdades que a gente precisa conhecer para nossas vidas e que os estudos nos ajudam a entender e que revela, nos liberta demais da conta. Nos liberta, né? E tem um assunto que deveria estar nas grades escolares, talvez teve, mas eu acho que foi um assunto de relance que uma professora passou, porque não foi exigido nota dele. Uma vez na escola chegou uma professora e disse sobre temperamentos. Tá, Luciana, vai falar sobre temperamento de novo? Deixa eu explicar para você por que eu vou falar sobre isso. E essa professora passou, mas passou bem rápido. Foi um dia somente. Não foi preciso fazer tarefa de nota, para tirar nota, né? E foi algo assim que muito curioso, eu achei muito curioso. Mas passou assim, nunca mais eu vi passar na grade escolar. Nunca mais vi. Não sei nem se era professora de ciências, eu não lembro nem qual foi essa professora. Aí tá, né? Passou-se anos,
eu cresci na igreja, tudo, fui fazer teologia. E chegou essa matéria sobre temperamentos. Aí depois eu descobri que temperamentos tem também, fala muito na psicologia. Formaram uma tese muito forte sobre isso e pegou muita força. E somente livros, só tem livros sobre o assunto. Agora parece que o Ítalo Marcilli fez um livro sobre esse assunto. Eu não cheguei a ler e comprar, mas quero comprar porque o cara é fera, esse psicólogo. Aí aconteceu que só livros estrangeiros tem, nos Estados Unidos tudo, tem essa matéria e psicólogos fizeram livros fortes, muito bons sobre o assunto. Aí eu peguei na teologia, como na teologia tem prova sobre o assunto, é uma matéria, eu fui estudar sobre e fiquei super encantada. Aí, assim como outros psicólogos brasileiros, né, questionam sobre isso e perguntam: por que não tem na escola o ensinamento sobre esse assunto? Menino, é impressionante. É claro que já descobrimos, né, nos últimos anos, que não é de interesse, né, dos dominadores do mundo, né, dos interesses da política do Brasil, né, da antiga política, da velha política, que as pessoas sejam mais inteligentes, que as pessoas se entendam mais, se descubram mais. E existe, quando Jesus falou sobre a verdade, Jesus falou sobre a verdade da vida espiritual, sobre a verdade quem era Jesus, sobre a verdade da palavra, da Bíblia, de Deus. Quando você conhece a verdade de Deus, a verdade te liberta das garras do engano das religiões, que a religião engana Israel, os enganos da idolatria, os enganos tudo. Então, e Jesus é a verdade. Quando você conhece Jesus, Jesus te liberta. Quando você se deixa conhecer, quando você conhece Jesus, então Jesus te liberta. Então conhece a verdade vos libertará. E existem muitas verdades que quando você conhece as verdades, você se liberta. E existe, a que eu vou falar agora, que é a verdade sobre você. Quando você conhece uma verdade sobre você, você vai se libertar também. E para um outro aspecto, de um outro lado também, se você descobre aonde está o mal na tua vida, essa verdade de onde está o mal na tua vida, você se liberta. Quando você busca uma intimidade com Deus, Deus começa a revelar, em primeiro lugar, onde você tem dado brecha para o inimigo. A religiosidade pagã e mentirosa, e que se diz ser cristã, mas está sendo usado por Satanás e pela carnalidade, é que uma revelação que tem alguém fazendo macumba para você, tem alguém desejando o teu mal e tem inveja, por isso que você não anda para frente. É uma mentira deslavada, é uma mentira de mau caráter, porque está fazendo você lutar contra a carne. Isso é uma mentira de Satanás, para que você aumente o ressentimento seu contra outras pessoas. Isso não é uma verdade, isso é um culto de adivinhação. Mas a verdade que você descobre sobre você, sobre o quanto você está distante de Deus, ou sobre o quanto você tem pecado contra Deus e se afastado dele, ou a verdade sobre o quanto você precisa mudar e aonde são as tuas fraquezas, e que você pode trabalhar isso, melhorar isso e ter uma boa convivência social, ou uma vida com Deus, uma vida de bom testemunho. Quando você descobre os seus defeitos e as suas dificuldades, ou as suas dificuldades e as suas qualidades, agora ficou bonitinho, né?
Quando você descobre as suas dificuldades e as suas qualidades, então você se liberta. Primeiro, você se liberta sendo uma pessoa de bom caráter e reconhecendo os seus defeitos. Você não vai apontar os erros dos outros, você vai começar a se apontar para você e se perceber. Quando você conhece a verdade sobre as suas dificuldades, você começa também a se libertar a ponto de parar de ficar se condenando, se exigindo demais, aceita as suas dificuldades e começa a se modelar você mesmo. E o vaso, e Deus, que é o oleiro, vai te fortalecendo. É igual quando você vai fazer exercício para emagrecer. Você vai lá, você que vai fazer exercício. E a boa alimentação te fortalece, não é? Agora, no mundo espiritual, você que vai exercitar a fé, olha como é diferente do que o pessoal prega por aí sobre exercitar a fé dando dinheiro. Não é isso. Exercitar a fé se convertendo, saindo do mau caminho e andando reto para o alvo que é Jesus. Quando você faz esse exercício, aí Deus vê o teu esforço e te fortalece para que você prossiga nesse caminho de perfeição. Então você precisa conhecer a verdade e conhecendo, dando esse primeiro passo de conhecer a verdade, essa verdade te libertará. Agora, existem verdades que estão ocultas, que Deus quer mostrar para você. Porque agora eu vou te apresentar a verdade de como você é, e você vai aprender a se enquadrar e se entender. E existe a verdade que Deus vai te revelar, que é como resolver isso. É Deus que vai fortalecer, entendeu? Então vamos começar. Já estamos em 21 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. Então, meu irmão, eu não sei se vai sair tudo no vídeo, né? Mas senão a gente vai prosseguir amanhã. Então, vamos começar pelo primeiro passo. Uma verdade que você precisa entender. Você pode ser uma das 4 pessoas que eu vou passar para você agora. Você pode ser um sanguíneo, você pode ser um colérico, você pode ser um fleumático e você pode ser um melancólico. Esses são nomes dados a tipos de personalidades. São quatro tipos. Tem uma 5ª personalidade, só que essa eu vou falar depois, que é só eu vejo mais como uma conjectura da teologia para simbolizar o homem perfeito. Então, o correto mesmo, que o que está dentro da ciência, aceita pela ciência mesmo, firme, por todas as ramificações, é sanguíneo, colérico, melancólico. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. São os principais. Então, vamos lá para o colérico. Colérico. Ele é enérgico. Tô com uma colinha aqui, tá? Ele é enérgico, ele é resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Oh, delícia! Gente, colérico, se você olhar pelo âmbito de qualidades, você vai ver que colérico é uma delícia de viver, ou seja, uma delícia de ser, né? Quem não queria ser um colérico quando você olha pelas qualidades? Enérgico. Aquela pessoa
que anima as pessoas, aquela pessoa cheia de energia, o enérgico, resoluta, decidiu e pronto. Só que esse decidiu e pronto depende do âmbito de resolução, de onde coloca isso. Pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, de acordo com que ela está cheia. Por exemplo, vamos supor, eu entendo desse jeito as coisas. Nasci aprendendo assim. Então, a minha verdade é essa. Por isso que você tem que se apegar com Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, você tem que aceitar Jesus como teu Salvador. E querer saber mais dele, entender mais dele. Porque a sua verdade pode não ser a verdade que liberta. O mundo prega que existem várias verdades e cada um inventa a sua verdade. Só que você não acha que há muita desorganização? Porque uma pessoa, na sua verdade, condena muitas outras pessoas à morte, não é? E aí, como ficam as coisas? Mas a verdade de Deus, ela liberta. É diferente da verdade do mundo, que tem várias verdades, é uma confusão que só, não é? Não confunda, preste atenção no conjunto do pacote, tá? Então, ele é iracundo, sarcástico, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Meu Deus do céu, gente. Ele é muito astucioso. Se ele perceber, eu já tive esse problema. Se ele percebe em você que você é sentimental, ele vai usar você. Cuidado, sanguíneo, que você... Olha, sanguíneo colérico, vai acabar com a tua vida. Vigia. Porque às vezes o sanguíneo, ele é expansivo. O colérico e o sanguíneo são expansivos. O melancólico e o fleumático, eles são retraídos. O colérico e o sanguíneo são expansivos. Então, o sanguíneo, quando ele vê alguém expansivo igual ele se apaixona. Ele fala, meu amiguinho! O colérico esperto pode se aproveitar muito do sanguíneo por ele ser assim. Embora ele vai se irritar fácil com o sanguíneo e vai preferir perder e cair fora da vida do sanguíneo. Mas ele é muito astucioso para tirar vantagens, para ganhar alguma coisa. Então, toma cuidado. O colérico é muito astucioso e ele vai sem dó arrancar muito de você. Por que sem dó? Porque ele é insensível. Não é fácil, não tem como. Ele vai sempre ser o dono da verdade, é complicado, autossuficiente. Só que o colérico, ele é vaidoso, né? Diz que é um defeito, eu vejo isso com uma qualidade, em partes, né? Só que para o colérico, isso aí é um defeito muito grande, porque ele vai usar muito isso. Ele é vaidoso, é aquela pessoa charmosa, bonita, só vaidoso, né? Só que ele é intolerante, prepotente, paciente, sarcástico, iracundo. Meu Deus do céu, gente, você começa a conversar, você precisa... Sabe aquela pessoa que você vive com a pessoa, tipo, pisando em ovos? Pisando em ovos, você vai... Qualquer coisa é motivo dele ficar irado, dele brigar, ele tem sempre uma intenção atrás disso. Porque não quer se comprometer com algo, porque não quer ajudar a pagar a conta. Você divide quarto com uma colega colérica, você vai ver que é difícil. Tem a qualidade dele, que ele é muito organizadinho, né? Tudo bonitinho, organizadinho, isso é bom demais. Mas tem a parte que ele é astucioso. Ele sempre vai querer tirar vantagem nessa negociação de alugar um quarto ou dele estar trabalhando para você. É uma pessoa muito difícil de lidar. Sabe aquelas pessoas difíceis de lidar? Esse é o colérico. Na Bíblia, a Bíblia mostra um colérico chamado Paulo, o apóstolo Paulo. As pessoas falam muito sobre o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo, se você ver toda a história do apóstolo Paulo, ele é uma pessoa muito sisuda, resoluto, que é a parte da qualidade, né? Enérgico
independente, ele não gostava de tirar dinheiro da igreja. Mas esse é o apóstolo Paulo convertido, viu? Porque tem um carinha aí no Brasil que é pastor e ele teve muito sucesso, porque o colérico ele tem muito sucesso. Se diz ser pastor, ele se próprio nomeou como pastor, obviamente, né? E ele arranca dinheiro da igreja, ele usa o defeito dele, ele é astucioso. Ele tem várias astúcias para arrancar dinheiro da igreja dele. A igreja dele é enorme, é gigantesca. Ele começou tarde, mas já começou muito bem. A igreja dele é gigantesca. Tem várias filiais no Brasil inteiro, porque colérico, quando faz uma coisa, ele prospera. E ele se gloria dessa prosperidade dele. Só que ele me faz lembrar muito aquele carinha lá do Velho Testamento. Uma hora eu vou passar essa história para vocês. Que ele andou pelo palácio dele, esse rei falou assim, que ele era o maioral, que não havia ninguém acima das estrelas, acima dele. E Deus falou, louco, hoje acabou seu dia sobre a terra. E ele se transformou em um burro, em um jumento, em um bicho. A Bíblia não diz que nome de bicho. Ele se transformou numa fera e ficou 7 anos como animal. Só que nós estamos no tempo da graça, né? Pode ser, eu duvido muito, mas pode ser que esse cara se converta um dia e vá parar de roubar os fiéis que estão lá na igreja com toda a sinceridade, fazendo campanhas e votos e jogando dinheiro lá para ele, para a família dele. Só que eu não acredito muito, mas pode ser que a gente não pode julgar as pessoas, quem vai para o céu e para o inferno, já digo isso para você mais uma vez. Mas esse colérico, os coléricos têm muito sucesso nisso. Mas como o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, ele era um cara, ele sobressaía o que? As qualidades. Porque Deus entrou na vida dele. E se você prestar atenção nos defeitos do colérico, nesse osso duro de roer que o colérico é, a maioria dos que se converte pela dor são coléricos. Dá dó, né? Se converte pela dor, mas o importante é se converte, né? Essas pessoas só se prostram a Deus se elas caírem do cavalo, igual o apóstolo Paulo caiu, se Deus derrubar ele do cavalo. E outra, ele só dá ouvidos para alguém que fale a verdade, pregue a verdade para ele, se ele estiver de uma forma como se fosse inútil. Então o que acontece? O apóstolo Paulo, quando Jesus apareceu para ele, quando Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, Jesus apareceu numa forte luz. O poder de Deus fez ele, derrubou ele no chão. E ele ficou cego por um tempo. E ele foi guiado até a casa dos homens de Deus. Você acha que isso não houve um propósito de Deus? Ele ficou como se fosse uma pessoa cega, não é inútil, muito menos agora nesse século. Mas uma pessoa cega, se ela fica irritada quando ela é contrariada, ela não pode acertar o soco dela e o tapa dela. Se você conhece um colérico mal educado, na vida normal, no seu dia a dia, um colérico mal educado, quando ele é contrariado, a primeira coisa, a atitude dele, se você é íntimo, é de agressão e violência. Às vezes, se ele é teu professor, se ele é teu patrão, ele vai ser grosseiro verbalmente. Mas um colérico, que é teu irmão, o teu tio, teu pai, tua mãe, eles respondem muito na violência, muito, muito na violência. O apóstolo Paulo era aquele homem assassino de cristão, cara. Ele era assassino de cristão. Essas pessoas têm sangue frio. Então, Deus deixou ele cego porque ele ia ser discipulado. E Deus levou ele para o caminho de ser discipulado. Agora, você imagine quantas contrariedades que ele teve que ouvir. Porque o evangelho que Jesus trouxe para o mundo, por isso que o mundo não aceitou Jesus.
veio para contrariar as pessoas, não veio para agradar o teu ego, o meu ego, não veio para isso. Veio para contrariar. Então, ele não se converteu, o apóstolo Paulo não se converteu e de uma hora para outra, de um cara cheio de razão, ele se tornou um cara manso e submisso às verdades que Deus tinha que trazer. Não. Deus teve que fazer ele cair do cavalo. Jesus apareceu para ele, tiveram lá o seu diálogo. Jesus falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Jesus ainda gracioso, oh glórias a ti, Jesus. Deus é cheio de graça. Não estou falando mal do colérico, não, metendo pau no colérico, não. Mas Jesus é tão gracioso que Jesus falou com muita humildade: Paulo, por que tu me persegues? Jesus confrontou o colérico com amor. Só que um amor bem assim, pá! Porque colérico ele é tão dureza, para não falar grosso e estúpido, ele é tão difícil de se lidar, que você tem que ter aquele equilíbrio. Você não pode ser meloso, que não vai te respeitar. A conversa com o colérico, você não pode ser meloso nem chorão, que ele não vai te respeitar. Muito menos pessimista, aí que não te respeita mesmo. O colérico você tem que ser papo reto. Mas, como você é de Jesus, é papo reto sem grosseria. Você não pode baixar o nível de grosseria. É papo reto, mas sem grosseria, porque você é de Jesus, hein? Não esquece disso. Porque senão você vai se igualar, se jogar no mesmo saco. Então Jesus apareceu: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Só que Jesus sabia que estava lidando. Jesus conhece a sua personalidade e a minha. Que estava lidando com o colérico. E que Jesus ia sair, sumiu, deixou a cargo dos discípulos para discipular o apóstolo Paulo. Aí Jesus deu uma mãozinha para os discípulos. Jesus deixou ele cego, né? Porque os discípulos iam sofrer um pouquinho. Já estavam com medo de receber Paulo. Porque podia ser que Paulo encenou uma situação para pegar eles e levá-los à morte. Vai saber. Quem confia em colérico? A pessoa cheia de cólera, de ira. Quem confia? Um cara que é assertivo. Um cara próspero. Decidiu matar, mata mesmo. E aos milhares. Eu, hein? Meu irmão, vigia. Tem que ter uma forcinha de Jesus para isso. Jesus deu uma força, deixou ele cego. Então, meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, se você tiver com o seu coração disposto a conhecer a Deus, você não vai se ofender com o que eu estou falando. Se você estiver com o coração cheio de rancor, de raivinha, você não vai querer me ouvir, vai se desinscrever do canal e vai cair fora, não vai querer ser mais meu amigo. Mas se você quer conhecer Jesus, conhecer a verdade, que vai te contrariar às vezes, mas que vai fazer de você mais que vencedor e vai te libertar, fica com a gente, continua com a gente aí no canal. Eu vou terminando por aqui porque não vai dar para passar todos, estou percebendo aqui que não vai dar para passar todos os temperamentos nesta campanha, outra campanha, mas essa eu vou terminar, eu vou continuar a de sanção também, eu vou terminar aquela campanha também em nome de Jesus. E uma hora vai chegar o meu temperamento, eu vou explicar sobre ele, você vai me conhecer melhor e vai continuar firme aqui comigo, você vai ver. Tá bom? Então, olha, esse é um vídeo que eu quero que você, que tem um pouquinho mais de entendimento de Deus, ou que sentiu esclarecimento sobre algumas coisas, que você compartilhe esse vídeo com teu amigo, com teus colegas, para que ele entenda que pode ser que ele tenha essa personalidade difícil, mas cheia de qualidades, e que essas qualidades às vezes não têm sobressaído, você não tem sido bem-aventurado nela,
porque você precisa conhecer melhor Jesus. Olha, esse outro versículo que eu coloquei nesse vídeo, que chama assim: clama-me e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. É um chamado de Deus para que você coloque o costume de clamar a Deus, para que Deus comece a revelar para você mais sobre você mesmo, sobre como superar suas dificuldades, sobre como se conhecer melhor. E uma das coisas que eu vou passar nesses vídeos aqui no canal, que é sobre os temperamentos, é que se você descobrir, e nós vamos trabalhar nisso, para que você descubra qual que é o seu temperamento, se você descobrir esse temperamento e entender essa verdade, você vai conseguir, enfim, resolver problemas que há anos te perturbam. E por que eu vou falar sobre esses temperamentos no decorrer do canal? Porque eu percebi que muitas pessoas não sabem sobre esse assunto, ficam curiosas sobre ele, e que somente nesses últimos anos tem sido propagado o entendimento sobre esse assunto. E que isso tem ajudado muitas pessoas a resolverem suas vidas e resolverem conflitos familiares dentro da família e conflitos de convivência social. Quando você descobrir um colérico, por exemplo, na tua casa, você agora já vai saber lidar com ele. Você vai saber que não vai adiantar você bater de frente, que você nunca vai vencer uma discussão com ele. E que se você quiser, e que você, esposa, que tem um marido colérico, com essas qualidades, que você percebe que ele é muito iracundo, sarcástico, impaciente, ele é o valentão, intolerante demais da conta, muito intolerante, não tem paciência com ninguém, vaidoso, autossuficiente. E seu marido, ele é muito insensível, que ele é astucioso, ele acaba sempre tirando vantagem de você. Então você vê esses defeitos, você se entristece muito, vê que não tem saída. Existe uma saída que é Deus. E que se você começar a orar para que seu marido se converta, com muito amor no coração, você orar por ele, ele pode se tornar o melhor marido do mundo. Mas Lu, não é nada próspero. Não é nada próspero? Bom, acontece de ter um colérico que não é nada próspero, o que é difícil. Mas, se Jesus entrar no coração dele, Jesus vai curar essa alma dele. E vai fazer ele sair desses conflitos. Quem põe a humildade no coração, o único que pode colocar a humildade no coração do colérico é o Espírito Santo. É Jesus. Jesus que pode entrar no coração dele e colocar a humildade. Que ninguém nasce sendo líder e sendo patrão. Então, seu marido, ele briga com os patrões, sai do emprego. Tudo bem que colérico, ele é vencedor por natureza, né? Ele vai à luta e vai até o fim, não para no meio do caminho, não desiste nunca e vence. Sem ficar se atrapalhando, sem ficar trocando os pés pela mão. Ele é astucioso, ele é autossuficiente, ele é vaidoso, ele é caprichoso. Ele tem todos os requisitos de um cara, ele é prático, eficiente, dependente, resoluto. Ele tem todas as qualidades de um vencedor. Só que sem Jesus, não tem como. E no mundo de hoje, mesmo com todas as qualidades, quem tem dinheiro vence na discussão, sempre. Então, se ele começar a ser humilde para começar como empregado, e através disso ele ter humildade para subir os degraus, ele sobe rápido, porque ele é o cara. Só que sem Jesus, ele se torna uma pessoa violenta, ele pode ser um criminoso, ele pode ser um cara que escraviza e é um peso na casa. A casa vive mais pesada e oprimida do que um lar. Não consegue nem ser um lar, né? Porque o colérico é pesado viver com colérico.
Mas com Jesus transformando, você vai ter o melhor marido do mundo. E é Jesus que dá essas receitas. E contra a oração de uma mulher virtuosa, de uma pessoa que se santifica diante de Deus, não existe demônio que vença. Não existe colérico que vença. Coitado do colérico, gente. Pelo amor de Deus. Tô brincando, viu? Mas um mal que tá amarrando seu marido, que é o único que pode amarrar um colérico, é o quem mais colérico que ele. Você sabe quem que é, né? Mas Jesus, ele pisou na cabeça da serpente e amassou. Venceu a morte, venceu a destruição. E por isso, Jesus pode entrar na vida do seu marido e fazer dele uma bênção. Porque eu vou te falar pra você, convertido e próspero, você quer mais o quê? Hein? O marido convertido e próspero, o que você quer, minha irmã? Hein? Falo isso pra você, minha irmã em Cristo, e minha irmã que tá vendo aí esse canal, que tá vendo esse vídeo aí, e que Jesus já vai tocar no coração e você vai aceitar Jesus agora. Amém? Amém, irmã? Fala amém. Ah, amém, ouviu? Amém. Então, meu irmão, vamos ficar firme com Jesus aí. Vamos ficar firme. Vamos orar nessa madrugada? Vamos? Feche seus olhos aí. Independente do dia que você vai ver esse vídeo, independente do horário que você for ver esse vídeo, de repente não é uma madrugada, de repente é uma tarde. Mas eu quero agora, em especial, já que já entrei no tema colérico, né, desse tipo de pessoa, então vou orar para você, que é colérico, e quer que Jesus mude o teu coração. Porque se Jesus mudar, suas qualidades vão sobressair, seus defeitos, você vai conseguir dominar eles, né? Vamos orar? E você, que de repente não é colérico, você não é colérica, mas você tem um parente que não tem como não amar um parente, né? Não sei se que você seja do mal. Mas não tem, gente, parente a gente ama, cara. A gente ama. Pronto, acabou. Não tem explicação, amor. Nem tamanho, você ama todo mundo igual. Então, vamos orar para você que tem um parente colérico, um marido, uma esposa. Meu Deus, a esposa colérica, ela é uma tentação linda, cheirosa, organizada, resoluta, otimista. É um doce de pessoa. Mas, meu Deus, essa esposa colérica põe você em confusão. É complicado. Difícil ela ser submissa, né? Pois é, vamos orar pela tua esposa, amém? Deus abençoe você, vamos orar? Feche teus olhos aí, com toda a fé. Espero que você esteja vendo esse vídeo no seu quarto, sozinho, falando com Deus, amém? Feche teus olhos aí. Se não estiver sozinho, dá uma foge do povo, vai pro teu quarto aí, vamos orar. Dá uma pausa e agora começa a orar, amém? Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu intercedo por essa pessoa que está vendo esse vídeo neste momento. Meu Deus, eu fiz o meu melhor nesse vídeo, claro, na correria de mãe de família. Mas eu quero orar por essa pessoa, meu Pai, que precisa do Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que descobriu que a personalidade dela é essa. Ele é colérico. Ele não consegue dominar a raiva dele, ele não consegue dominar o estresse que ele fica com as coisas que para ele tudo é imperfeito, só ele é perfeito. E ele tem razão na mente dele, mas ele quer agora se despojar de si, colocar de lado as suas razões, as suas vaidades e quer se entregar para o Senhor Deus, porque por mais que ele sinta que ele tenha as qualidades dele, que ele sinta que no fundo ele pode ser um vencedor, ele sinta que tudo que ele tem é para ser um vencedor, mas ele não está conseguindo ser, ele não está entendendo o que está acontecendo. Para ele está tão amarrado desse jeito, para ela está tão amarrada desse jeito. Mas o Senhor, como na promessa desses dois versículos que eu li, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que ainda não sabes.
O Senhor Deus quer revelar para essa pessoa, meu Pai. Eu sei que o Senhor vai revelar para ele, Pai. Revela para ele as coisas ocultas que eu tentei explicar, mas que o Senhor pode explicar melhor no coração dele. Que ele ainda não sabe, que ele não percebe. Peço a Ti, ó Deus, Senhor, ele está clamando agora. O fato dele estar orando agora é um clamor, uma entrega. Que ele quer que o Senhor se revele a ele, Pai. Que o Senhor responda a ele coisas grandes que ele não sabe. Deus, revela para ele, Pai. Fala ao coração dele, Espírito Santo. Te entrego essa pessoa que está vendo esse vídeo nesta hora. Eu te entrego essa pessoa nas tuas mãos. Essa mulher não consegue controlar, Pai, o nervoso dela, a raiva, a ira dela. Porque ela tem idealizado na mente dela um tipo de perfeição que ela não consegue enxergar e que ela queria entrar com as próprias mãos dela e resolver aquilo. Porque ela tem vício de dominar. Essa mulher tem vício de liderar. Mas ela tem percebido, Deus. Ela tem percebido que ela tem feito da família dela uma família infeliz. Os meninos dela estão se sentindo castrados. Eles não conseguem andar sozinhos. E ela tem que correr lá para resolver. E ela está se sentindo uma pessoa julgada por todos, como se ela fosse um monstro. E ela não quer ser, porque para ela é muito natural tudo aquilo. Mas no fundo do coração dela está criando uma culpa, coisa que ela não tinha antes. Mas é porque o Senhor Deus, meu Pai, quer transformar o coração dela em um outro coração. E só o Senhor, meu Pai, pode libertar uma pessoa desse jeito. Que é julgada por todos. As pessoas julgam e dizem que essa pessoa é o próprio Satanás, mas não é. O Senhor fez, meu Pai, essa pessoa para essa tua imagem e a sua semelhança. Então, Deus, entra na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu te entrego essa pessoa nas tuas mãos. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa mulher, Deus. Abençoa esse homem. Abençoa esse jovem, Jesus. Esse jovem que está sofrendo com o pai violento, com a mãe violenta. Essa pessoa até ama, mas ela precisa de uma fuga, de uma solução do Senhor, Deus. Ajuda essa pessoa em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Pai, gente, tchau, tá? Se inscreva no canal, compartilhe. Comente o que você pensou, o que você discordou, o que você concordou. Peça oração. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Paz, Deus abençoe você. Tchau.